Capítulo 331 Nome de código, TS8-CPNZGFBKK16D0R. As formigas também o notaram. Eles o ignoraram. Suas ordens são simplesmente defender a colônia até que a rainha termine sua evolução. Se ele não avançar, eles não atacarão. Alguém do exército gigante voou até ele pela aparência de seu traje, ela é um dos preciosos recursos mantidos longe da luta. O padre está vestido com um traje amarelo com a insígnia do Deus Sol, que significa que ela é um bispo da Igreja do Sol, duas fileiras abaixo de um cardeal que usa túnica branca. Isso também significa que este sacerdote é uma entidade de mana, mas ela pode voar por causa do uso de feitiços divinos. As asas batendo feitas de fogo presas às suas costas construídas com as runas de um stigmata indicam como ela está conseguindo voar. Bem-vindo, semideus do Sol. É uma honra conhecê-lo. O padre curvou-se para ele. Estou feliz por estar aqui. Você é o representante da igreja encarregado dos assuntos da igreja aqui. Ela assentiu vigorosamente, sim, eu sou. Você pode me chamar de TAS8-CPNZGFBKK16D0 Rua. Ele os olhou para ela de perto pela primeira vez desde que se conheceram. Ele perguntou a ela, o que isso quer dizer? O seu nome. O que significa? É o código do sacerdócio que recebi quando me tornei padre. Ele suspirou. Então ele perguntou, qual é o seu nome então? Quero seu nome verdadeiro, não algum codinome. Não tenho nome e existo para servir ao meu Deus. O codinome que recebi no dia em que fui ordenado sacerdote marca a aceitação da minha fé e o início da minha servidão eterna, que é o resto da minha vida, por isso é o meu nome. Elius escolheu salvar o que pode ser chamado de perda de tempo, então mudou de assunto. O que eu preciso saber sobre essa missão? Afinal, estou em uma corrida. Ele disse para a sacerdotisa. O padre respondeu, não que eu duvide de você, mas esta missão heróica vai precisar de prudência. O tesouro tem que diminuir de tamanho antes que você possa invadir o formigueiro. Elius desviou o olhar das asas do padre para responder. Seu conselho foi anotado. Ainda assim, quero saber a situação para que eu possa tomar minha decisão. O padre acenou com a cabeça, muito bem então. Siga-me. Então ela liderou o caminho para o quartel-general de batalha na parte de trás do exército. Elius observou as asas em ação mais uma vez. Eles eram tão realistas e realistas como as asas de um pássaro. Eles ainda têm penas distintas. Este é claramente o trabalho de Stelios. Ele só viu esse tipo de realismo nos estigmas feitos pelo Deus Sol. As asas são grandes, mas seu bater ritmado não é como o gigante está voando. Eles são imbuídos de um feitiço de levitação através do poder divino. O padre simplesmente determina sua velocidade de voo e direção batendo as asas. A diferença entre estigmata e runas é tão grande. Ele pensou para si mesmo. Uma runa normal pode criar algo sem vida como uma arma ou um objeto, mas um estigmata pode criar mais usando a vontade divina de um Deus. Uma runa precisa de conhecimento e precisa de compreensão para criar. Um estigmata, por outro lado, é trazido à vida pela vontade divina de um Deus e é capaz de criar o divino. Mais realista ou não. O meu é melhor. A diferença se torna óbvia nas runas em seu corpo. As runas que ele criou aproveitam seu núcleo solar para aprimorar seu corpo, enquanto os estigmas que Stelios criou simulam o próprio núcleo solar. Mesmo assim, ele acredita que sua runa é melhor. Seu voo é apenas um efeito colateral de seu controle de luta livre da força da gravidade sobre ele. Outras runas não podem fazer isso por falta de imaginação e conhecimento certo para fazê-lo funcionar. Mas sua runa pode fazer muito mais do que permitir que ele voe. Eles logo chegaram ao quartel-general da batalha. Eles caíram em um lugar aparentemente aleatório repleto de atividade. Elius desativou suas runas e sua pele amarela ficou laranja. Seus olhos de um branco puro voltaram à cor normal com pupilas amarelo-douradas e seu cabelo flamejante tornou-se loiro novamente. Ela o elogiou depois de vê-lo se transformar. Sua runa é fantástica. Obrigado. Como faço para entrar? Ele apontou para a frente e perguntou. É um local aberto onde gigantes entram e saem às pressas. A única indicação de que é um local especial e não outro lugar no deserto é a barreira de cúpula que foi colocada no local. É igualzinho aos usados para proteger a cidade, é transparente e se não fosse pela leve distorção da luz que ocorre ao seu redor, você não saberia que existe uma barreira aqui. O padre ofereceu-lhe um distintivo. Você precisa disso se quiser entrar. Você terá acesso contanto que o carregue com você. Por favor, devolva-o após a batalha. Elius fez uma piada, isso se eu sobreviver à missão. O rosto anteriormente sorridente do padre tornou-se severo. Ela disse a ele com seriedade. Por favor, não brinque com isso. Você não vai morrer. Sua equipe vai garantir que você sobreviva e ganhe o feito heróico. Os filhos de Deus são sagrados. Eles representam seu Deus no reino mortal. Brincar sobre a morte deles não é permitido. É uma blasfêmia. Matar um semideus sem ter o apoio de outro Deus é um crime punível com a morte. Mesmo assim,
O Deus que o instruiu a matar o semideus pode desistir de você, o que o levará à morte. Sim, em equipe. Ak me disse que terei um. Onde eles estão e o que podem fazer por mim? Ele perguntou a ela quando eles passaram pela barreira. Ela liderou o caminho enquanto eles conversavam. Eu os avisei de sua presença. Eles estarão aqui em breve. Eles são um grupo de sacerdotes de batalha muito talentosos da Igreja do Sol. Eles cuidarão de suas necessidades de cura e sua proteção. Ele os assentiu enquanto a ouvia. Ele não planeja trabalhar com uma equipe. Mas ele não vai dizer isso a ela. Ele veio aqui para obter informações sobre a colônia e apenas isso. Ele precisa saber onde está o formigueiro se quiser atingir a rainha. Adquirir alguns passivos não está em sua agenda. Eles entraram na sede para encontrá-la movimentada com inúmeras atividades. O quartel-general está cheio de soldados se movendo rapidamente. Não há prédio, apenas postes para determinadas atividades. A barreira ao redor do quartel-general bloqueia o vento e a areia, é toda a proteção de que precisam. Elius avistou um grande portal criado por um soldado. A maioria dos fragmentos de lei no corpo do soldado são usados para criar o portal. Reforços e suprimentos estão vindo do portal. Ele não é o único semideus aqui. Ele viu vários semideuses. Eles podiam sentir um ao outro como semideuses por causa do poder divino dentro um do outro. A maioria deles é mais velha do que ele por várias centenas de anos, mas todos são entidades de mana. Não há participantes transcendentes nesta busca. É uma restrição imposta pelos deuses para tornar a busca mais justa e divertida. Um transcendente será capaz de resolver o problema muito rapidamente. Isso vai roubar a diversão dos deuses. Os semideuses acenaram para ele em uma demonstração de respeito. Ele acenou para eles em troca. Ninguém falou com ele ou tentou cair nas boas graças dele, mas eles sabem que ele não é um semideus comum porque ele já teve um feito heróico ao matar um semideus muito mais velho quando ele era criança. Há apenas um semideus que é hostil a ele. Ela ouviu e estava prestes a correr para lutar com ele, mas foi impedida por alguns sacerdotes. Ele sorriu quando viu o semideus. Ele acenou para ela e gritou: Etanha, você está aqui também. Quase não notei você. Não é sua culpa. Eu só tenho problemas para ver merdinhas fracas que posso bater a qualquer hora que eu quiser. Ela estava pronta para brigar aqui e agora, mas isso mudou quando ela o ouviu. Agora ela quer matá-lo. Seu rosto se transformou de uma carranca de raiva para uma carranca selvagem. Sua sede por seu sangue podia ser vista em seus olhos. O número de padres que a seguravam aumentou de 5 para 8. Os padres são de sua equipe, em vez de protegê-la de ameaças externas, estão protegendo-a das consequências de seu desejo interno de violência. Ele sorriu e balançou a cabeça maravilhado quando viu a reação dela. Tão fácil. Como eles podem sobreviver neste mundo como cabeças quentes? Tiki também era assim. Ele havia dito algo sobre a inteligência de Tiki e isso o irritou. Parece que os problemas de raiva são de família. Capítulo 332 Você não é o chefe. Ele disse em voz alta para que Tanya o ouvisse claramente. Semideuses do Deus do céu ficam facilmente irritados. Tornou muito fácil para mim matar aquele burro Tiki. É uma surpresa que essas pessoas não tenham sido eliminadas pela seleção natural e competição. Acho que deve haver alguns méritos para agir sem pensar. Eu vou te matar, Elius. Tanya rugiu com raiva. Sua voz é tão alta que todos dentro do quartel-general se voltaram para a fonte apenas para encontrar uma giganta sendo segurada por 9 sacerdotes. Seus olhos vermelhos e as faíscas dos raios nos cabelos alisados da cabeça lhe dão a imagem de uma louca. Ele balançou a cabeça com alegria. O primeiro deus do céu e da tempestade não poderia ser estúpido para alcançar essa posição, ou poderia ser, mas também deve ter uma sorte incrível. O passado não importa agora. O fato é que, independentemente de como eles eram antes, tornar-se um deus muda você. Tornar-se o deus da tempestade faz com que essas mudanças se alinhem com um estado mental e humor caótico. Algumas dessas mudanças são então herdadas pelos semideuses. É por isso que ninguém olhou para Tanya por muito tempo antes de retomar suas atividades. Ele desistiu de insultar Tanya quando chegou ao posto para obter informações e reconhecimento. O padre que o acompanha preparou os registros e mapas que eles têm para ele examinar. Ele examinou os mapas e registros rapidamente. Os registros mostravam a posição das tropas, seu progresso e a composição das forças inimigas. Ele foi capaz de aproximar a posição do monte e a melhor rota de ataque. Ele também obteve informações sobre o número de tropas que as igrejas estão dedicando a esta missão. O padre estava dando conselhos do lado. Ainda não vimos nenhum dos guardas reais das formigas Golias. É óbvio que as formigas estão empenhadas em protelar. Seus soldados reais serão a última linha de defesa e devem estar perto do monte. Vamos precisar de pesados poder de fogo se pretendemos alcançar o monte atrás das linhas inimigas. Ele ouviu atentamente. Os membros de sua equipe começaram a chegar enquanto ele discutia com o padre. O padre continuou.
Atacar o monte será incrivelmente perigoso porque estaremos cercados por todos os lados sem qualquer forma de recuar. Há uma moção para atacar o monte de uma vez. Os diferentes grupos de semideuses se reunirão para o ataque. Todos os representantes concordaram com este plano de ação. Atacar o monte não vai virar todo o formigueiro contra nós. Para que precisamos do exército então, se apenas o grupo de semideuses pode lidar com a horda de uma vez? Ele perguntou. Cada semideus é limitado a uma equipe de 10 incluindo o semideus e a 9 semideuses em cena. O que significa que apenas 90 entidades de mana pretendem enfrentar milhares de formigas. Isso vai significar a morte. Os semideuses não podem lidar com a horda de uma vez. É por isso que pretendemos forçar as formigas a se concentrar nos soldados em vez deles. O exército vai empurrar a ofensiva enquanto os semideuses e sua equipe entram no domínio da formiga. Se as formigas optarem por se concentrar nelas, elas deixarão as costas bem abertas. Ela respondeu e mostrou os movimentos propostos no mapa. Bom plano, e sinto que está cheio de buracos. E estou apenas colocando isso lá fora, e se as formigas decidirem ser tolas e se concentrar nos semideuses e sacrificar grandes números para alcançá-lo? Será tolice pensar que as formigas decidirão ser razoáveis quando podem desferir um golpe nos deuses matando 9 semideuses. Ela explicou as informações cruciais sobre o plano deles. É por isso que estamos trazendo os aniquiladores. Vamos torná-lo visível, colocando na linha de frente. Eles terão que nos parar ou correr o risco de ter seus números aniquilados em números catastróficos. Aniquiladores são sacerdotes muito especiais que possuem uma arma rúnica única de destruição em massa marcada em seus corpos como estigmata. Os estigmas são muito eficientes e usam menos fragmentos de ordem do que as runas normais. É por isso que os padres podem ser qualquer um dos 3 principais tipos de tropas. Mas os estigmas desta arma precisam de fragmentos inteiros no corpo de sacerdotes realmente fortes. Você pode imaginar a quantidade de dano que tal arma pode causar. Os aniquiladores têm suas desvantagens. Eles demoram muito para carregar e podem ser interrompidos. Mas os soldados estão usando isso como isca para as formigas. Embora o dano causado seja devastador, o portador dos estigmas não conseguirá se mover durante o carregamento e estará perto da morte após dispará-lo. O tempo de recuperação pode levar até 100 anos, mesmo com a cura divina, porque o dano causado ao portador é do poder divino contido nos estigmas, pois ele ativa e queima os cristais divinos para carregar seu ataque. Se as formigas optarem por desconsiderar os aniquiladores, a maioria de seus números será aniquilada. Portanto, é uma questão de quanto risco as formigas estão dispostas a correr. É uma escolha entre os aniquiladores e os semideuses. Ele disse a ela: seu plano é muito bom. Só que você não consertou o buraco nele. E se as formigas desconsiderarem os aniquiladores e se concentrarem nos semideuses? Então não há nada que possamos fazer. Ele ofereceu uma solução muito óbvia. Por que você simplesmente não dispara os aniquiladores antes que a equipe de ataque vá para o monte? Plano arriscado. Ela tossiu. Não podemos. Aniquiladores são raros e sua presença reduzirá muito o perigo. Os deuses nos permitiram atirar apenas em um. Pretendíamos usar os outros como isca. Só atiraremos naquele que tivermos permissão para provar ao formigas que estamos falando sério. Ele começou a rir. Claro. O que eu esperava. O padre ficou em silêncio enquanto ria para si mesmo. Os deuses têm meios para acabar com essa ameaça o mais rápido possível, mas transformaram isso em um jogo para seu entretenimento. Não será divertido para eles se for muito fácil para os semideuses. Então eles colocaram limites na quantidade de ajuda que os semideuses podem obter. É bom também. A perda de tempo é favorável. Eles não saberão o que os atingiu quando os atingir. Ele bateu palmas quando acabou de rir. Tudo bem. Estou totalmente preso. Você vai disparar aquele aniquilador agora. Isso criará uma brecha na defesa deles. As equipes de semideuses passarão pela brecha e alcançarão o monte. Se isso não funcionar, então simplesmente iremos esmagar a horda de formigas com os soldados. O padre franziu a testa. Esse não é um bom plano. É muito lento. Precisamos chegar até a rainha das formigas rápido e acabar com sua transformação. Isso é verdade. Mas é um plano melhor. É melhor do que o seu plano. Independentemente do que você pensa, você não pode simplesmente fazer alterações no plano como quiser. Sua voz tornou-se fria e seu desagrado por sua desconsideração de seu plano tornou-se evidente em seu tom. Ele assentiu. Isso também é verdade. Então, o orgulho de quem precisa ser quebrado para que aquele aniquilador seja demitido. O que você acabou de dizer? Seus olhos olharam como adagas para ele. Quero dizer, quem eu tenho que convencer do meu novo plano. Ele mudou seu enunciado. Ele quis dizer a mesma coisa. Ela ficou em silêncio por um tempo apenas olhando para ele antes de responder. O plano foi feito pelo comitê de bispos das 9 igrejas envolvidas nesta busca heróica. Agora marque uma reunião. O plano precisa ser mudado. Ela não se moveu para cumprir seu pedido.
O plano foi feito. Não pode ser mudado. Você não pode simplesmente entrar aqui e fazer as mudanças que quiser. Você pode ser um semideus exaltado, mas é apenas uma entidade de mana. Se você fosse tão capaz, não faria isso. Precisamos de uma equipe de sacerdotes. Os semideuses não são diferentes de outros gigantes da ordem até que se tornem transcendentes. É quando eles se tornam capazes de usar as habilidades divinas de seus pais. Os feitiços divinos que os sacerdotes usam são imitações de habilidades divinas. Habilidades divinas vencem feitiços divinos. Isso significa que os semideuses se tornam mais fortes que os sacerdotes quando se tornam semideuses. Mas até o avanço dos semideuses, os sacerdotes são muito mais fortes por causa de seus feitiços divinos. Ele os considerou suas opções. Ela está obviamente insinuando que é ele quem tem seu orgulho mal colocado porque pensa que é um semideus. Mas ser um semideus que é uma entidade de mana não é suficiente para vir aqui e mudar as coisas da maneira que ele achar melhor. Ele não é forte o suficiente, então ele não pode empurrar as pessoas. Ela poderia muito bem ter dito: você é fraco. Você não é o chefe desta operação. Capítulo 333. Quem é o mais forte? Ele olhou para os membros de sua equipe que chegaram. Todos os 9 evitaram contato visual com ele. Eles deveriam ser suas babás. É o acordo tácito, mas o bispo rasgou o véu da civilidade e o chamou pelo que é. Ela o chamou de fraco. Ele finalmente falou: tudo bem então. Você está certo. Todos podem fazer o que quiserem. Não é meu papel dar ordens a você. A força fala por si. Você é forte e acha que seu plano é bom. Você pode seguir em frente com o plano. Seu rosto relaxou um pouco. Estou feliz que você pense assim. O plano vai correr como deveria. Não se preocupe. Tudo vai dar certo. Sua equipe irá protegê-lo. Hélio sorriu. Não tenho nada com que me preocupar. A curta discussão entre eles tornou-se coisa do passado. Ela ficou impressionada com a maturidade dele e sua opinião sobre ele melhorou. Ele é muito melhor do que outros semideuses. Ele é sensato e não muito orgulhoso. Ela pensou consigo mesma. A verdade é que ele poderia ter mudado o plano fazendo uma confusão e colocando os outros semideuses do seu lado. Mas ele não se comportou como uma criança que teria um acesso de raiva quando não conseguiu o que queria, porque ele acabaria conseguindo. É só uma questão de tempo. Ele gostaria de ter um papel mais importante na decisão de seus planos para que seu propósito aqui funcionasse melhor, mas é o que é. Ele é acima de tudo modificável e rápido de se adaptar. É fácil desistir quando ele sabe que o resultado está definido. O briefing final foi feito antes do envio da equipe de ataque. Os representantes das igrejas envolvidas na busca heróica pediram que ela informasse os semideuses de seu plano como um todo. Os 9 semideuses chegaram e se apresentaram. Elios tomou nota deles e de seu poder. Em sua opinião, o mais forte deles e o mais novo é Tanha, o semideus da Igreja do Céu. O resto é bastante mediano, exceto por 3 que se destacaram um pouco. O primeiro é aquele que se autodenomina AMS. Ele é o semideus da Igreja da Misericórdia. Ele está vestido como um monge e tem as mãos juntas em oração constante. Muito quieto e mantém para si mesmo. Ele parece comum para um gigante, mas Elios pode sentir uma força oculta. Os outros 9 membros de sua equipe também são monges. Juntos, eles formam um grupo muito tranquilo. O segundo é Crombópolis, o semideus da Igreja da Caça. Ele fala muito mais do que a MS e parece mais ansioso para estar aqui do que todos eles. Ele está praticamente pulando por causa da emoção da caça. Elius sentiu um zumbido vindo dele e notou que o zumbido fica mais forte quanto mais próximo este Crombópolis estiver do formigueiro. Parece que ele fica mais forte quanto mais perto ele está de seu alvo. O terceiro é Blase Dracoite, o semideus da Igreja de Fogo. Ele parece ser muito perigoso e louco por causa de seu cabelo espalhado e olhos que se movem rapidamente. Adicionar as peças de chamas apenas dançando em seu cabelo fará você perceber que ele é um risco de incêndio. Em suma, ele parece um piromaníaco no gatilho, apenas esperando para enlouquecer. Você certamente não quer estar na mesma sala com ele. Elius se apresentou por último. Ele foi o último a chegar e é o mais novo. Só o tempo dirá se ele é o mais forte. O briefing continuou após a introdução. Elius elogiou seus planos e concordou com tudo o que eles disseram. Ele permaneceu em bom comportamento quando o briefing final estava acontecendo. Os bispos enviados das 9 igrejas explicaram o plano aos 9 semideuses e suas equipes. Ele não criticou o plano. Ele ficou com os 2 braços musculosos cruzados sobre o peito sem interferir. Ele nem mesmo provocou Tanya quando ela veio para o briefing. Ela também não tentou atacá-lo. Ela era exatamente como ele, ambos viram os erros de seus caminhos. Há coisas que ambos gostariam de fazer, mas não estão na situação certa para fazê-lo. Em outra nota não relacionada, todos os 9 membros de sua equipe a cercaram e ficaram de olho em todos os seus movimentos enquanto ela encarava Elius com punhais.
Talvez ela não tenha visto totalmente o erro de seus caminhos. Se não houver mais perguntas, a missão heróica começará agora. Um bispo anunciou após o briefing. A sede começou a movimentar-se com um pouco mais de atividade. Gigantes correram para começar as coisas para o plano. Elias seguiu a equipe de ataque para fora do quartel-general. Então ele continuou caminhando com eles para as linhas de frente. Eles passaram por fileiras de soldados ocupados segurando as formigas. Os sons das explosões balançaram o chão, mas não conseguiram superar o zumbido das asas dos insetos. As entranhas das resistentes formigas podiam ser vistas espalhadas por todo o lugar. O vento trazia consigo o cheiro de insetos mortos que fazia o nariz formigar. A luta já durava horas, mas a onda de formigas não parava. A horda de formigas parecia uma onda de tsunami ameaçando destruir os gigantes. Então a equipe de ataque começou a se formar. As 9 equipas combinaram-se e distribuíram-se de acordo com o formato do plano. Elias ficou de lado assistindo tudo acontecer sem se juntar a eles. Um dos membros de sua equipe reuniu coragem para perguntar, exaltado semideus, é hora de se posicionar. Eu sei. Ele respondeu calmamente. Ele perguntou novamente. Não estamos nos juntando a eles. Eu não sei sobre você. Você pode fazer o que quiser, mas eu não vou me juntar a eles. Mas está de acordo com o plano. Agora você está apenas desperdiçando meu tempo afirmando o óbvio. Sua resposta deixou os membros de sua equipe confusos. Eles foram contar ao bispo da Igreja do Sol. O padre marchou até ele com uma carranca muito feia e um ar de importância. Parecia para aqueles que assistiam que algo ruim estava para acontecer. Capítulo 334 2 Tricks e você está fora. Coadname, TAS-8 CPNs EGFBKK 16D0R parou na frente dele. Sua carranca se aprofundou com a curta caminhada que ela levou para alcançá-lo. Seus olhos se ficharam nele como um predador para a presa. Ela sentiu vontade de esbofeteá-lo, mas se conteve. Ela se recompôs e disse a ele: ouvi dizer que você não está se juntando à equipe de ataque. Ele assentiu com indiferença e escolheu ver o que a equipe de ataque faria. Falta muito na formação deles e eles estão ficando confusos. Eles não sabem o que está acontecendo, então eles também estão fazendo perguntas. Você sabe o que isso significa? Ela perguntou com uma voz carregada de fúria. Ele não se intimidou com a raiva dela. Eu não sou um idiota se é isso que você está perguntando. Eu sei o que isso significa. Ele respondeu calmamente. Se ele não entrar no time de ataque, seu time não pode entrar no time de ataque. Isso reduzirá o número de 90 membros para 80 e reduzirá drasticamente suas chances de sucesso. Ela gritou com ele. Se você não é um idiota, então pare de se comportar como um. Então ela apontou para a equipe de ataque, chegue lá e junte-se a eles agora. Ele atacou. Seu braço se moveu para rebater ela. Não foi um ataque rápido. Ela viu o ataque chegando e sorriu. Tudo bem então. Vou colocar você no seu lugar. Não vou te humilhar muito. Ela disse através de seu sorriso. Ela ergueu uma das mãos para segurar a dele. Ela então apertaria um pouco. Ela não planeja fazer muito dano a ele. Ele pode ser insolente, mas ainda é um semídeo. Ela pretende mostrar a ele a diferença entre eles. Um adolescente de 100 anos deve se importar com o que diz a um padre de quase 1000 anos. As runas douradas em seu braço brilharam por um breve momento e então sua mão ficou tão borrada que não foi possível rastreá-la. O braço dele quebrou a mão dela e bateu em seu rosto. Houve um som alto de impacto quando o braço dele entrou em contato com o rosto dela. O contato foi mais um petisco, mas tem a força de um soco na cara. Sua cabeça foi forçada a virar para o lado. Seus lábios quebraram e alguns dentes se soltaram. O tapa machucou suas bochechas e a fez cuspir saliva misturada com sangue, chiclete e os dentes que antes continham. Sua cabeça girou com o choque e seus instintos de batalha entraram em ação. Todos os estigmas em seu corpo começaram a se ativar e sua mente estava prestes a ativar feitiços divinos através da marca divina de seu Deus em sua alma. Foi-se sua subestimação de Elius e sua intenção de não machucá-lo muito. Ela começou a se preparar para a batalha. Agora ela pretende ensinar-lhe uma lição que ele jamais esquecerá. Suas barreiras foram as primeiras a se materializar. Filmes de força ganharam vida ao seu redor. Eles bloqueariam ataques físicos e dariam a ela tempo suficiente para se orientar para a retaliação. Então ela lançaria toda a força de sua fúria sobre o merdinha desrespeitoso que pensa muito bem de si mesmo. Ele os retirou a mão após o primeiro ataque. Ele se moveu para golpeá-la novamente. As runas piscaram novamente brevemente, então se apagaram. Só que desta vez alguns ainda brilhavam em sua mão. Isso tornou seu braço dourado como o de uma estátua de ouro. Seu braço borrou com outra ativação das runas de ressonância de luz. Seu braço acelerado encontrou a primeira barreira e as runas de anulação de poder que tornaram seus braços dourados anularam as barreiras e as penetraram como se fossem películas de papel. Ele rasgou suas defesas e agarrou seu pescoço.
O braço dele se chocou contra o pescoço dela com força suficiente para estilhaçá-lo se ele não tivesse se contido. Mesmo assim, sua garganta desmoronou e ela foi levantada com força pela força. Ele apertou um pouco e os olhos dela quase saltaram das órbitas enquanto ela engasgava. Ela entrou em pânico e tentou remover as mãos dele. Abaixe-se. Ele disse a ela. Sua voz fria a atingiu mais do que o primeiro golpe e doeu mais do que o segundo. Ela esvaziou e desistiu de sua luta. Seus estigmas diminuíram assim como seus braços caíram. O primeiro golpe machucou seu rosto e quebrou seus lábios e o segundo quase a matou, mas esse resultado feriu mais seu orgulho. Ela viverá, mas nunca esquecerá. Ele aproximou a cabeça dela do rosto e disse a ela: Você me confundiu sendo razoável com fraco. Eu permiti que você fizesse seus planos e fizesse o que quisesse. E ainda assim, você pretende me dar ordens. O que lhe deu a razão ideia de que você pode me empurrar? Você obviamente não é forte o suficiente para isso. Uma coisa é ele ser forçado a ficar em um único lugar por 100 anos porque seu pai divino assim o exige. O Deus do Sol é forte o suficiente para dar ordens a ele, mas isso não significa que o lacaio do Deus do Sol também possa mandar nele. Ele não é um semideus normal que é uma entidade de mana. Nada nele é normal. Sinto muito, exaltado semideus. Eu não deveria ter agido dessa maneira. Ela lutou para dizer. Ele não havia reduzido a força de seu aperto em sua garganta, então falar é difícil para ela. É o menor dos problemas dela. Se ele ativar as runas de descarga de energia em suas mãos, ela queimará conforme o calor for bombeado em seu corpo. Isso fará mais do que ferir seu orgulho. Ele já pode imaginar. Primeiro, a água em seu corpo começará a esquentar, o que fará seu sangue ferver. Seus órgãos começam a cozinhar dentro dela. Ela vai começar a gritar e lutar quando a dor aumentar, mas será em vão. Então ela vai pegar fogo e começar a queimar quando a gordura em seu corpo começar a queimar. Ela vai queimar até se transformar em cinzas espalhadas pelo vento. Ele assentiu e a deixou cair no chão. Bom, eu sou uma pessoa razoável. Vou deixar de lado esse desprezo. Capítulo 335 Uma lição, cara. Ele a soltou e ela caiu no chão, mas ela não caiu inteira. Ele formou uma construção de lâmina em sua outra mão usando luz e fogo. O objeto de vidro vermelho parecia frágil, mas é muito afiado. Ele foi capaz de cortar um de seus braços em um movimento suave e rápido. Ela não viu isso chegando. Foi rápido e inesperado. Ela sentiu alívio por não saber que estava experimentando antes que a dor a atingisse. O contraste de emoções delineou que ela sentiu alívio por não morrer mais do que pensava. Isso também a fez controlar o reflexo de gritar de dor. Em vez disso, ela se levantou e pegou o braço sangrando do chão. Obrigado por sua consideração, exaltado semideus. Eu cometi um erro e você me corrigiu. Fico feliz em dizer que a lição foi aprendida. Ela tinha que apreciá-lo. A maneira como ele cortou o braço dela é um aviso e uma mensagem de que ele poderia tê-la matado antes sem que ela pudesse lutar. Ele acenou com a mão como se não importasse. É o mínimo que posso fazer. Na verdade, não é o mínimo que ele poderia fazer. Ele poderia ter pegado os dois braços por seus dois erros ou tirado os olhos dela, mas não o fez. Em vez disso, ele a deixou praticamente intacta e, o mais importante, viva. Demorou muito para ele não matá-la por tal desrespeito. Ela fez isso 2 vezes e se ele não tivesse reagido daquela maneira, ela teria feito de novo. Ele queria matá-la. Ele não a matou porque tem que olhar para os benefícios de longo prazo e não para o prazer de matá-la a curto prazo. Tudo o que ele faz está sendo observado pelos deuses. Elios cruzou os braços novamente e voltou à sua postura de espectador despreocupado, como se não tivesse acabado de lutar contra um bispo de mais de 1000 anos enquanto ele tinha apenas 100 anos. Então ele disse à equipe de ataque que estava congelada em estado de choque: Vocês deveriam continuar com o que estão fazendo. Não temos o dia todo. O grito do bispo chamou a atenção deles. O que eles viram a seguir foi alucinante. É por isso que a maioria deles tem olhos arregalados e boca aberta. Essa luta curta também pode ser aceita como um feito heróico. Era tão irreal. Ele se virou para os membros de sua equipe que ainda estavam congelados em estado de choque, mesmo depois de repreender os outros. Vocês podem se juntar a eles se quiserem. Esta é a única chance que vocês terão se quiserem se divertir com eles. Apenas 5 dos membros de sua equipe escolheram se juntar à equipe de ataque. Eles queriam participar da busca heróica. Escoltar Elios não era uma tarefa difícil para eles. Agora que eles não fazem parte de sua equipe, eles podem levar o crédito pelo feito heróico se matarem a rainha. Em vez de serem suas babás, elas agora podem se tornar concorrentes. Elios assistiu alegremente enquanto as mudanças eram feitas em sua formação. Então a equipe de ataque se separou do exército e se aventurou na horda de formigas. Os sacerdotes estavam atravessando suas barreiras para proteger seus pupilos enquanto usavam vários feitiços para atacar. Ele pegou um breve olhar para Tanya. Ela estava empunhando 2 grandes martelos carregados com lightning.
Eles atordoaram as formigas assim que elas se aproximaram dos martelos. Os martelos irão esmagá-los em polpa e fritar seus restos. Ela também é capaz de descarregar raios em cadeia para controlar a multidão de formigas. O relâmpago mata as formigas operárias menores e atordoa os soldados maiores. Isso não teria ajudado Tic em nossa luta. Ele pensou consigo mesmo. Seus estigmas são impressionantes como a maioria dos estigmas, mas ele não se intimida com isso. Ele teria sido capaz de matar Tic mesmo se tivesse a ajuda da runa. Sua compreensão numerosa de habilidades de luta não é para mostrar. Estar sem arma não significa estar desarmado. Você pode usar seu corpo como uma arma se souber como fazê-lo. E estar com uma arma não significa que você saiba como usá-la. Ele os observou enquanto a equipe de ataque desaparecia no formigueiro. Foi então que os aniquiladores começaram a carregar. Os corpos inteiros de 10 gigantes da ordem se iluminaram com pura luz branca enquanto os estigmas em seus corpos consumiam cristais divinos para alimentá-los. Esses 10 tinham atendentes que jogavam cristais divinos neles. Os cristais divinos são consumidos quando atingem o halo de luz ao redor dos gigantes. Os gigantes não podiam ser vistos sob o brilho branco ao seu redor. As formigas notaram o desenvolvimento. A luz que os gigantes emitiam era brilhante e difícil de esconder. Os gigantes da ordem nem tentaram esconder, não teriam trazido os aniquiladores para a linha de frente se não quisessem chamar atenção. Um aniquilador pode atirar em um alvo dentro de sua visão de qualquer distância. Não há necessidade de estarem aqui senão para chamar atenção. Tanto desperdício de poder. Pode ser poderoso, mas é ineficiente. Elius notou algumas das complexidades da ativação dos estigmas. Toda aquela luz que os aniquiladores estão liberando é energia desperdiçada. É o que acontece quando o criador de um estigma não tem conhecimento suficiente. Eles alcançam o que desejam criar por causa de sua poderosa vontade divina e poder divino, mas os estigmas serão ineficientes no que foi feito para fazer. A horda de formigas enlouqueceu com o desenvolvimento. Que muitos aniquiladores literalmente aniquilarão seus números e permitirão que os gigantes marchem livremente para o formigueiro. Eles aumentaram a frequência de seus ataques. A maioria deles ignorou a equipe de ataque e tentou alcançar os aniquiladores. As coisas ficaram frenéticas quando o exército também aumentou seus ataques em retaliação. Ele assentiu calmamente. Tudo está indo bem. O bispo voltou para o seu lado depois que a equipe de ataque foi implantada. Os hematomas e cortes em seu rosto foram curados e sua garganta está recuperada. Não há sinal de que ela foi segurada pelo pescoço alguns minutos atrás. Até o braço dela foi preso e curado. É uma coisa boa. Ela disse. É sim. Você realmente não vai participar da missão heroica. O Deus Sol ficará desapontado. Ela perguntou com cuidado. Ela não queria dizer o que disse, mas é sua posição como representante da igreja dizê-lo. Seus superiores e seu Deus não aceitarão gentilmente que ela assistiu e não fez nada, pois o semideus do Sol falhou em uma missão heroica porque não participou. As pessoas podem dizer que ele estava com medo. Ele riu. Quem disse que não vou me juntar à missão heroica? Eu nunca disse isso. Eu só disse que não vou me juntar ao seu time de ataque. Mas eles estarão muito à sua frente. Será muito difícil, se não impossível, alcançá-los. Talvez. Também significa que não estarei com eles se algo der errado com seu plano. Ela balançou a cabeça. Eu não acho que algo vai dar errado. As formigas pensam que temos 10 aniquiladores à nossa disposição. Elas não sabem que podemos usar apenas um. Você acabou de dizer que as coisas estão indo bem. Os olhos de Elius estavam focados nas formigas. Ele disse a ela: ainda há tempo para as coisas darem errado. Ela optou por permanecer em silêncio. Quando Elius disse a mesma coisa quando ouviu falar do avião pela primeira vez, ela ficou com raiva dele e rejeitou suas opiniões. Agora, ela ainda não acha que ele está certo, mas não vai discordar abertamente dele. Ela não concorda com ele porque eles já planejaram a maioria dos cenários, então as coisas devem correr bem, a menos que as formigas desconsiderem a ameaça dos aniquiladores e se concentrem no time de ataque. Ela escolheu manter sua opinião para si mesma porque se há uma lição que ela aprendeu com aquela troca física, é que Elius é forte e é uma má ideia deixá-lo com raiva. Os dois não são iguais. Mesmo que ela fosse mais forte que ele, ela não poderia matá-lo, a menos que quisesse sofrer a ira do Deus Sol. Esse não é o caso de Elius. Ele pode matá-la e também é forte o suficiente para matá-la. Então ela permaneceu em silêncio enquanto desejava boa sorte à equipe de ataque. Pena que desejos não são cavalos. As coisas deram errado. Dizem que tudo que pode dar errado vai dar errado. É uma questão de certeza ou possibilidade de que o pior resultado seja inevitável. Desejar algo ruim faz acontecer ou desejar algo bom faz coisas ruins acontecerem. Não importa porque se a formiga rainha obteve informações sobre a quantidade real de aniquiladores que serão disparados de uma fonte confiável, então o pior resultado se torna uma certeza, independentemente do que você desejou ou da possibilidade de isso acontecer.
Capítulo 336 Implantação do aniquilador. Todos assistiram horrorizados quando a horda de formigas se retirou das linhas de frente de repente. Eles correram de volta como um furacão e atacaram a equipe de ataque que era como uma bolha de ar nas profundezas do oceano. Cada equipe de semideuses estava usando um stigmata de domínio que mantinha os pequenos insetos longe deles e os deixava focar nas formigas soldados. É uma versão atualizada de um stigmata padrão para padres de igrejas. Os estigmas são simples em sua ação. Ele cria um campo de poder ao redor do padre que repele objetos que se aproximam do padre. Os objetos que entram no campo vão desacelerar antes de serem empurrados para trás. A potência do campo determina a rapidez com que os objetos desaceleram. A versão atualizada é mais poderosa que a versão padrão e pode se fundir com um campo de força adjacente criado a partir de um stigmata semelhante para formar um domínio. Este domínio é o que está afastando as formigas operárias. Eles são pequenos e fracos, então podem ser empurrados para trás facilmente. As formigas soldados, por outro lado, são apenas mais lentas. Isso já é bom o suficiente para a equipe de ataque. Eles acharam mais fácil matar as formigas soldados por causa da força que as impedia. A equipe de ataque estava fazendo um bom progresso até que o número de inimigos aumentou repentinamente. Seu domínio tem um limite em sua saída. As formigas operárias podem ser pequenas e fracas, mas um número suficientemente grande delas pode sobrecarregar o domínio. O que está acontecendo? Por que o número deles aumentou tanto? E quanto aos aniquiladores? O que deveríamos fazer? Vamos morrer. Eles ficaram confusos e começaram a levantar muitas questões sobre sua situação. Eles começaram a entrar em pânico quando as coisas não estavam melhorando. Eles não são os únicos em pânico. Os bispos também estão em pânico. Eles começaram a fazer as mesmas perguntas, mas de formas diferentes. O que está acontecendo? Por que eles voltaram sua atenção para a equipe de ataque? Eles não se importam com os aniquiladores. O que deveríamos fazer? Eles vão morrer. Como sempre, Elias tinha que ser a voz da razão. Ele disse a eles: acalmem-se todos. Vocês já planejaram isso. Vocês apenas precisam lembrá-los do perigo dos aniquiladores. Isso deve mostrar a eles o que eles estão perdendo. Espero que os convença a fazer o racional escolha e deixar a equipe de ataque em paz. Mas quais são as chances disso acontecer? Ele falou para si próprio. Um dos bispos falou: é verdade. Vamos demitir um e esperar o melhor. Eles não deveriam disparar os aniquiladores de acordo com seu plano. Os aniquiladores devem ser ameaças percebidas e não ameaças reais às formigas. É porque a ameaça percebida de 10 aniquiladores é maior do que a ameaça real de um aniquilador. Recorrer ao aniquilador significa que eles estão com problemas sem saída. Isso não significa que o aniquilador ajudará ou impedirá que mais problemas surjam. Hélio concordou com ele. É isso que estou dizendo. Você só deve entrar em pânico quando isso não funcionar. O bispo pertencente à Igreja da Tempestade olhou para ele e falou sarcasticamente: obrigado por seu lembrete. Foi muito útil. Não se preocupe com isso. É meu encargo ser sempre razoável. Eu também sou muito bom nisso. Você deveria pedir ao bispo da Igreja do Sol para lhe dizer o quão bom eu sou. Você quer que eu raciocinar com você também? Sua voz era alegre, mas o bispo da Igreja da Tempestade engoliu em seco involuntariamente. Ele calou a boca. Os outros bispos optaram por permanecer em silêncio e executar a próxima parte de seu plano. Isso criou outro problema. Onde vamos atirar? Outro bispo perguntou. Eles têm apenas um tiro, eles têm que usá-lo para obter o maior efeito. Elias foi rápido em dar outra sugestão útil. Ele apontou para um ponto no mapa. Este é um bom lugar. Atire aqui. Mas isso não vai ajudar os semideuses. Disse o mesmo bispo. Elias havia selecionado uma área mais próxima do formigueiro. É muito longe da localização dos semideuses. Aqui é onde estão os guardas reais. Essas são as tropas mais importantes que eles têm. A colônia não os enviou e está usando soldados e trabalhadores para atrasá-lo. Se você quiser atingir as formigas onde isso as machucará, o mais, então deve estar aqui. Ele explicou seus motivos. O arcebispo estava prestes a levantar mais objeções, mas Elias continuou. Você sabe que não pode jogar um aniquilador perto dos semideuses. Você corre o risco de matá-los. Você também não pode desperdiçar sua única chance em um lugar inútil. Se você quer convencer as formigas de que você fala sério, então você deve atingir seus guardas reais. Os bispos se calaram depois disso. Ao contrário de Elias, eles se preocupam com os semideuses e gostariam de usar sua única oportunidade para salvá-los, em vez de confiar na mudança de opinião das formigas. Mas Elias está certo, o aniquilador também pode matar os semideuses e ninguém quer ser aquele que deu o tiro. Uma busca heróica é cheia de perigos e pode causar a morte de semideuses, mas a morte acidental por fogo amigo é outra coisa. Ainda está matando um semideus e é punível com a morte. Então eles deram sinal verde para o único aniquilador que poderia atirar.
Toda a luz ao redor do gigante começou a diminuir até formar uma bola de luz branca com mais de 10 metros de diâmetro atrás do gigante. O gigante mirou no ponto do mapa e lançou a bola. A bola subiu no céu em um arco antes de cair. Explodiu antes de atingir o solo. A bola branca brilhante expandiu quase instantaneamente em uma cúpula branca com mais de 100 metros de diâmetro. Então houve um flash de luz brilhante que podia ser visto por quilômetros. Desorientava as formigas no campo de batalha, mesmo as que não chegavam perto do ponto de denotação. A explosão de calor ocorreu em seguida, pois o calor se moveu mais rápido do que o ar poderia se expandir. Originou-se com a cúpula branca como sua fonte e se espalhou muito além dela. O calor transformou em cinzas todas as formigas que tocou em uma área de 1 quilômetro de diâmetro. As formigas além desse alcance sofreram ferimentos variando de acordo com a proximidade do local da explosão. Então veio a explosão de ar aquecido. O ar se expandiu e criou um estrondo alto que viajou para longe. Essa explosão se estendeu além do raio de explosão da onda de calor. Criou ondas de choque que atingiram as linhas de frente. O ar aquecido subiu para o céu formando uma coluna de ar, poeira e vapor de água na forma de um cogumelo. Magnífico. O bispo da Igreja do Sol disse. Respondeu Hélio. É magnífico. Também é minha deixa. As runas douradas em seu corpo se iluminaram e ele se tornou a encarnação da luz e do fogo. Sua pele ficou amarela e tatuagens brancas apareceram nela, seus olhos ficaram brancos e seu cabelo se transformou em uma chama dourada com mechas vermelhas. Ele se ergueu no ar e disparou em direção ao monte de formigas que se tornou visível depois que a horda de formigas se desestabilizou. Sua aceleração criou ondas de choque no ar quando ele quebrou a velocidade do som várias vezes. Ele passou por cima da equipe de ataque e continuou em frente. O formigueiro começou a aumentar em sua visão para se revelar como uma montanha. É uma montanha artificial construída pela colônia de formigas. É por isso que é oco com inúmeras entradas que levam a espaços dentro dele. Uma dessas entradas com um espaço de mais de 60 metros de altura fica perto da área onde o aniquilador detonou. Uma cratera larga e profunda foi formada perto dela. A superfície da cratera se transformou em lava, mas a entrada está boa. Na verdade, a montanha inteira não foi prejudicada pela explosão. O formigueiro pode ser feito de formigas, mas é uma das coisas mais difíceis neste plano ou as formigas não seriam capazes de sobreviver sendo vizinhas de gigantes. Ele começou a desacelerar até bater em um ponto dentro da cratera perto da entrada. Sua colisão com o solo criou força suficiente para lançar lava no ar. Ele se levantou da poça de lava ainda em seu modo de filho do sol. Lava caiu dele como óleo na água. Sua pele amarela não foi manchada pela lava quente. Ele respirou e sifou o calor ao seu redor. A chama dourada que é seu cabelo cresceu enquanto a lava começou a se solidificar devido à perda de calor. Ele olhou em volta e na entrada. Seus olhos brancos podiam ver o calor sendo emitido por uma figura gigante escondida na escuridão da entrada. Ele sorriu enquanto pensava em antecipação, parece que é hora de lutar. Capítulo 337 Golias Guarda Real. Saia, saia, onde quer que você esteja. Sua voz era baixa, mas o guarda real escondido dentro da montanha o ouviu. Ele saiu marchando. Sua figura parecia revelar uma formiga colossal com mais de 40 metros de altura. Era mais alto que Elius. O chão tremeu quando apareceu. Tudo nele é grande. Possui chifres gigantes para empalar eficientemente em uma cabeça igualmente gigante e mandíbulas gigantes afiadas capazes de decapitar Elius. Seu exoesqueleto de diamante que ele usa para se defender, mostrado brilhantemente sob a luz do sol. Tem uma majestade que causa medo no coração. Pode ser isso, ou o medo que surge quando algo muito mais alto do que você se aproxima para matá-lo. Certamente não ajuda que a ameaça seja um bom gigante. É como uma cena de um pesadelo. Um sentido divino estendeu-se da guarda real Golias para Elius. Eu sou o número 11, um guarda real da honrada rainha Ancelianten. Você não é bem-vindo aqui, intruso. Um guarda real é o principal guerreiro das formigas Golias. Eles são os principais protetores da colônia. Eles são inteligentes, têm um tamanho que pode ser comparado aos gigantes adultos da Ordem e têm força suficiente para lutar com gigantes adultos da Ordem. As formigas soldados podem se defender contra gigantes, mas os guardas reais são predadores feitos para caçar gigantes. Eles são raros em uma colônia por causa da dificuldade de criar um. Elius tem certeza de que esta colônia tem menos de 20 deles. Além do custo proibitivo de alimentar um, a maior parte da razão pela qual eles são raros é que eles são mutantes obtidos ao alimentar a carne de gigantes com larvas de formigas. A carne de gigantes é rara de se encontrar. Não cresce em árvores e mesmo que cresça, as árvores não crescem no plano Jargot. A carne de gigantes só pode ser adquirida de gigantes, mas eles não são generosos o suficiente para doar partes do corpo. A chance de mutação bem-sucedida também é muito baixa. Portanto, os guardas reais são raros e muito valiosos. Elius também sabe que nenhum dos guardas reais morreu naquele ataque com o aniquilador.
Não é que eles sejam fortes o suficiente para ignorar a explosão, eles simplesmente não estavam no local da detonação. Na verdade, eles não estavam nem fora do formigueiro. Os guardas reais são tão valiosos que, se a informação de que o aniquilador os está mirando for disponibilizada para a colônia, a rainha das formigas certamente os fará se esconder dentro do formigueiro para serem protegidos pela estrutura incrivelmente defensiva. Elius ignorou a formiga hostil. Ele olhou para o monte de formigas e acenou com a cabeça apreciativamente. Seu formigueiro parece antigo e grande. Esta é uma grande colônia. Sua rainha deve ser muito forte. Sim, ela está. Ela ficará mais forte logo quando completar sua transformação. É por isso que não estamos recebendo visitas. Saia agora. Este é seu último aviso. Número 11 advertiu novamente. A formiga rainha está dentro do monte, mas não foi alvo do aniquilador porque será inútil atacá-la. O formigueiro é durável o suficiente para resistir ao ataque de um transcendente. É também o corpo da rainha e fica mais forte quanto mais velha e mais forte a rainha fica. O formigueiro está preso à rainha como um exoesqueleto. Ela não pode crescer sozinha, então precisa ser reforçada pelas formigas da colônia. Isso faz com que o tamanho da montanha de formigas seja diretamente proporcional ao tamanho da colônia. Eliu sorriu despreocupado com a ameaça. Você é tão inteligente. Você não é como seus irmãos irracionais. Você sente emoções. Diga-me, como é saber que sua existência é a razão pela qual podemos matar sua rainha? O número 11 se irritou com sua declaração. O formigueiro é como uma carapaça de tartaruga. O corpo real da formiga rainha é vulnerável e macio, enquanto o exoesqueleto é resistente. Oferece proteção à rainha, mas tem muitas desvantagens. A rainha não pode fugir em tempos de perigo. Uma rainha jovem pode se mover, mas uma velha não conseguirá por causa do peso do formigueiro. A fraqueza mais importante são as entradas. Uma rainha sem guardas reais terá pequenas entradas próprias para os pequenos soldados e formigas. As entradas serão muito pequenas para os gigantes da ordem entrarem. Gigantes não poderão fazer nada com a rainha então. Mas a criação de entradas maiores para os guardas reais torna a rainha vulnerável aos gigantes. É uma ironia que a criação de guardas reais para matar gigantes também exponha a rainha ao perigo de ser morta. Elius continuou falando enquanto a guarda real começou a tremer de raiva. Você sabe, as formigas Golias sobreviveram contra os gigantes da ordem por causa de sua casca forte e protetora. Mas vocês ficaram cheios de si mesmos e começaram a atacar seus opressores. Agora você está sendo cercado por uma ameaça real de ter sua colônia apagada fora. A formiga disse pela última vez. Deixar. Os olhos de Hélio ficaram frios. Ele falou com a formiga furiosa. Me faz. O número 11 moveu seus membros gigantes em forma de lâmina e correu em direção a Elius. Os olhos brancos de Elius ficaram vermelhos e dois feixes de luz energizados vermelhos saíram deles. Eles atingiram a carapaça de diamante e cavaram dois sulcos profundos em sua carapaça. A formiga não sentiu nenhuma dor porque sua grossa carapaça a protegeu de ter seus órgãos internos danificados. Então Elius virou os olhos e direcionou os lajes para os apêndices. Os dois lajes encontraram uma junta e a cortaram. Um dos 6 membros do número 11 caiu. Ele ajustou seu peso rapidamente e continuou a correr em direção a Elius. Ele usou tudo o que podia, incluindo sua grande cabeça, chifres e mandíbulas para tentar bloquear os lagers. É inteligente o suficiente para saber que não pode permitir que o feixe cause mais danos às suas pernas. Elius brilhou intensamente por um breve momento. Quando o flash de luz terminou, seu corpo apareceu 10 metros à sua direita. O número 11 não conseguiu bloquear o feixe por causa da rápida mudança de posição, então outro de seus membros do mesmo lado foi cortado. Ele não conseguiu ajustar seu peso e manter o equilíbrio tão facilmente quanto da última vez, então parou de correr. Ele optou por se defender de mais danos dobrando as pernas e ficando abaixado enquanto se aproximava lentamente de Elius. O que aconteceu com seu fervor anterior? Elius perguntou enquanto se levantava no ar. Ele juntou as mãos e quando as separou, uma estrutura física de luz começou a se formar entre elas. É melhor você vir e me parar. Ele provocou a formiga covarde. O número 11 optou por ficar parado. Abaixou-se ainda mais e usou a carapaça para proteger os membros. Ele reconheceu a ameaça, mas decidiu confiar em sua forte carapaça. A outra opção de correr e tentar parar Elius não é viável. Mas essa fé em sua carapaça começou a diminuir enquanto observava a construção de luz ficando maior e os pings de seus sensores de energia aumentando. Perguntou com a voz trêmula. O que você está? Essa é a única coisa que o tem limitado desde que viu Elius. É também por isso que escolheu avisar Elius. Número 11 não tinha certeza do que era Elius. Elius parece um semideus transcendente, mas tem as leituras de energia de uma entidade de mana. Apesar de toda a inteligência do número 11, ele não conseguiu descobrir o que é Elius. Então pediu a Elius que fosse embora. Foi um teste. Nunca teve a intenção de deixar Elius partir.
Se Elius decidir partir, isso significará que ele é fraco, então o número 11 terá certeza de matá-lo. Se Elius decidir ficar, o número 11 ainda vai lutar, mas vai esperar o melhor. Ainda assim, será informação suficiente para ele pedir reforço, já que não está confiante. Só não achava que Elius iria matá-lo tão cedo na luta. A estrutura de luz se transformou em um grande martelo com mais de 50 metros de comprimento. Elius respondeu quando seu ataque ficou pronto. Eu sou o filho do sol. Ele baixou o braço. O martelo de luz caiu em direção à guarda real. Era lento para que pudesse se esquivar, mas não o fez. Ficar de pé tornará suas pernas vulneráveis a Elius. Por isso, optou por resistir ao ataque enquanto os reforços chegam. O martelo atingiu o número 11 com um estrondo alto, como um martelo batendo em metal. Então o martelo explodiu em luz e calor. Elius viu o resultado depois que a explosão se dissipou. Ele resmungou: Você é um osso duro de roer. Ele não gosta do que está vendo. O número 11 sobreviveu ao ataque. Foi empurrado para o chão, mas não foi esmagado como um inseto que Elius pensou que fosse. De fato, saiu do embate e de sua posterior explosão sem nenhum ferimento. O número 11 não será fácil de largar. Capítulo 338 Motor de combustão interna. A formiga real disse presunçosamente: É por isso que a rainha arriscou sua vida para nos criar. É porque somos confiáveis e podemos proteger a colônia. Conseguimos fazer isso com sucesso por tanto tempo por causa de nosso diamante. Carapaça. Não há nada que você possa fazer contra isso. Ele recuperou a confiança em si mesmo e sua existência foi justificada. Os olhos de Elius brilharam nitidamente. Vamos ver sobre isso. Por que você não vai em frente e faz isso? Eu não tenho nenhum outro lugar que eu queira estar neste momento. Dê o seu melhor. Não há pressa. Temos o dia todo. Ele ignorou as provocações e zombarias para se concentrar na criação de outro construto de luz. Desta vez é uma lança de luz em vez do martelo. As runas brancas em seu corpo brilharam mais enquanto ele se concentrava. Ele enxertou algumas de suas runas na lança, então algumas runas apareceram na lança conforme ela crescia. São as mesmas runas de ressonância de luz em seu corpo. Seu público continuou a tirar farpas nele enquanto ele trabalhava. Boa ideia tentar algo pontudo a seguir. É realmente genial. Se o martelo não funcionar, então tente a coisa longa e pontiaguda. Você deve ser algum tipo de semideus raro. Ele exalou depois de terminar sua construção em parte devido à exaustão e em parte devido ao seu aborrecimento com o número 11. Então ele admirou seu trabalho antes de olhar para seu inimigo complacente. Diga suas últimas orações porque a morte está chegando. A confiante guarda real riu com escárnio. Eu não estou tão desesperado para rezar para seus deuses. Minha rainha se tornará uma em breve e ela será tudo o que eu preciso. Elius deixou sua mão cair e a lança caiu com ela. Então a lança brilhou e apareceu acima da guarda real. O número 11 não conseguia se esquivar rápido o suficiente, mesmo que tentasse. Não com seus membros comprometidos. A lança atravessou a carapaça e afundou em seu corpo. Ele descarregou toda a sua energia na guarda real. HHHHHHH. O número 11 começou a queimar de dentro para fora. Ele rugiu de dor por causa do enorme calor que crescia dentro dele. Ele se iluminou e começou a brilhar intensamente enquanto a lança se transformava em energia dentro de seu corpo. A energia não podia deixar seu corpo por causa do isolamento da carapaça. Seus órgãos internos esquentaram e viraram cinzas, deixando para trás a carapaça robusta e confiável. A morte foi muito rápida, mas muito dolorosa. Também era muito barulhento devido aos gritos do número 11 durante todo o processo. Ele assentiu satisfeito. Esse é um trabalho bem feito. Agora eu sei como matá-los. A carapaça translúcida estava no chão como uma espécie de carapaça de tartaruga, e sento que é brilhante e reluzente. A casca, a cabeça e os membros são as únicas coisas que o número 11 deixou para trás. Ele admirou seu trabalho por um tempo antes de se transformar em um raio de luz. Ele não passou por esta entrada, ele foi pelo caminho mais longo até outra entrada. Ele fez isso porque tem certeza de que esta entrada estará repleta de guardas reais em breve, enquanto a entrada mais distante é suspeita de estar livre de guardas reais. Pouco depois de sua partida, 3 guardas reais chegaram ao local onde o número 11 morreu. Eles não tiveram muito tempo para lamentar, pois a equipe de ataque também chegou. É uma coisa boa para os guardas reais, eles podem descarregar sua raiva nos invasores. Os 3 guardas reais entraram em confronto com a equipe de ataque com sede de vingança. Eles balançavam seus chifres e tentavam arrancar partes do corpo com as mandíbulas. Foi um ótimo show para quem assistiu acima. O ponto de vista de Archon, o deus do céu e da tempestade. Antes que a equipe de ataque fosse implantada, Archon sentou-se sozinho em seu reino divino enquanto assistia à heroica missão. Seu reino divino está cheio de nuvens marrons e tempestades de poeira com raios. Seus crentes vêm ao seu reino divino após a morte para se tornarem espíritos do vento e do raio.
Seu reino divino não é acolhedor nem hospitaleiro. Tempestades de poeira são predominantes e o vento é muito violento. O vento pode destruir um gigante até os ossos. Não é por isso que ninguém está assistindo com ele. Ele simplesmente não é um Deus agradável de se ter por perto. Ele está sentado em uma nuvem em sua forma real, observando a batalha na linha de frente. Arcon parece um híbrido de relâmpago e espírito de vento de poeira. Ele não tem pernas e seu corpo é feito de ventos de poeira marrom que estão sempre lançando raios dourados em seu ambiente. Seus olhos e cabelos são feitos de relâmpagos dourados semelhantes. Ele não tem boca. Ele pode formar uma boca, mas não precisa porque não sente o gosto de nada. As linhagens afetam a linhagem de inúmeras maneiras. Dá a eles uma vantagem sobre os outros em termos de habilidades divinas ou memórias ancestrais. Eles também vêm com fraquezas. Semideuses e deuses também são limitados por seu poder divino. Aqueles da linhagem do Deus do céu são rápidos e podem manejar raios. Eles também ficam com raiva facilmente e se tornam seres elementais quando se tornam deuses. Sua forma elementar perdeu a capacidade de saborear. Enquanto o Deus do Sol e sua facção estão comendo coisas boas enquanto assistem à missão heróica, ele não pode comer nada. Mesmo sua forma humanoide não consegue sentir o gosto de comida. E as pessoas se perguntam por que ele está sempre tão irritado. Imagine ter a vida interna mas não consegue se distrair do estresse de viver com alguma comida. Sua incapacidade de provar as coisas não carrega toda a culpa por sua má personalidade. Seu humor errático se deve à sua natureza volátil como um espírito do vento. Ainda assim, ele sobrevive. Existem poucas coisas com as quais ele pode se distrair e são as duas únicas coisas que ele sente prazer em fazer. Um é sexo e o outro é destruição. Gigantes da ordem têm baixa fertilidade. Eles acham difícil ter filhos naturalmente. Sua baixa fertilidade tornou-se exacerbada por causa da baixa concentração de mana ambiente. Os semideuses são muito raros porque a união do divino com o mortal é ainda mais difícil de resultar em um filho. As pessoas acham que o Deus do céu é muito fértil, mas isso é só porque ele faz muito sexo. Quando é uma das duas únicas coisas que você pode fazer para se divertir, você tende a fazê-lo muito. Quando você faz muito isso, as chances de você ter um filho se tornam muito altas. A outra coisa que ele gosta além de causar destruição desenfreada no reino mortal é observar coisas interessantes acontecendo no reino mortal. Coisas como missões heroicas são sempre interessantes. Que exibicionismo! Ele murmurou com raiva quando viu Elius aparecer em sua tela. Ao contrário de outros que vão se maravilhar e perguntar sobre as runas, ele não aprecia o poder das runas de Elius. Ele o considera vistoso porque não gosta de Elius. Ele não tem nada contra Elius realmente. Aquele que ele mais odeia é Stelios, o deus do sol. Esse ódio se estende automaticamente a Elius por causa de quem é seu pai. É simplesmente a transferência natural de ódio entre gerações. A rivalidade entre o Deus do Céu e o Deus do Sol remonta a tempos anteriores a Arcon. O pai de Arcon também odiava Stelios. Mas o conflito de Arcon e Stelios é maior do que a maioria dos conflitos anteriores por qualquer padrão. É tudo culpa de Stelios. Ele é muito convencido. Ele disse enquanto jogava um raio na tela. O raio foi refletido de volta e disparou para algum lugar no reino divino. A ideia do caos que isso poderia causar fez Arcon se sentir melhor. Ele não gosta de Elius e acredita que a morte de seu filho, Kik, nas mãos de Elius é culpa de Stelios. Não é a única coisa pela qual ele culpa Stelios. Sempre que Arcon pensa em como o conflito começou, ele sempre culpa o Deus Sol. Ele era um novo grande Deus então, recentemente ascendido. Ele havia subido da posição de um senhor divino para a de um grande Deus, então ele estava orgulhoso e animado. Ele ficou especialmente entusiasmado quando participou de seu primeiro encontro divino com outros deuses e o Supremo Celestial. Ele costumava estar fora do círculo dos deuses, apenas no limite, mas agora está no meio deles, tomando decisões com eles. Era bom não ser mais uma ferramenta de entretenimento. Ele pode ter dito algo desrespeitoso ao Deus do Sol sobre sua idade em sua excitação. Arcon não achava que importava a idade de Stelios. Ambos são grandes deuses e de igual força. É isso que importa. Portanto, ele deveria ter permissão para zombar do Deus Sol. Essa linha de pensamento parece razoável para Arcon. O Deus Sol não acreditava nisso e não aceitava muito bem ser chamado de ferramenta antiga quase obsoleta por causa de seu orgulho. Ele até empurrou ser irracional para o próximo nível, pedindo a Arcon que se desculpasse. Capítulo 339 O uso mais importante de um semideus. Arcon zombou do pedido de desculpas. Ele sentiu que era inofensivo. Ele também não queria se desculpar porque isso enfraqueceria sua imagem como um novo grande deus. Foi assim que o conflito deles começou. Primeiro, foram as pequenas coisas, mas aumentaram quando Stelios matou Pitran quando o semideus falhou em seu desafio. Arcon não se importa com Pitran assim como não se importa com Tiki. Ele se preocupa mais com o que a existência de Pitran significava para ele.
Para um Deus mudar para o caminho da perfeição, eles precisam comparecer ao julgamento do céu. Mas um Deus não pode deixar o plano como os mortais. A única maneira de eles saírem é quando um canal que leva à torre do céu se abre no reino divino antes do julgamento. O problema é que os deuses não podem tomar o canal como quiserem. Se eles forem parados pelo Supremo Celestial, eles não poderão participar do julgamento. O Deus Celestial da Ordem estabeleceu uma regra de que apenas aqueles que têm um Senhor divino que pode substituí-los terão permissão para comparecer ao julgamento do céu. Essa regra evita que o plano seja caótico devido à constante guerra divina que ocorreria na ausência de um Deus e a resultante vacância em seu domínio. É um fato conhecido entre os deuses que o Deus Celestial da Ordem e da Justiça não gosta de mudanças. Para evitar que os deuses mudassem muito, ele inventou feitos heróicos como requisito para um semideus se tornar um senhor divino. A busca heróica irá distrair os deuses de lutarem entre si, ao mesmo tempo em que limita a mudança. Pitran, o semideus do Deus do céu, estava em seu 11º feito heróico. Ele precisava de apenas mais um e escolheu desafiar o Deus Sol. Ele poderia ter escolhido qualquer deus, mas escolheu o Deus do Sol em homenagem ao antigo conflito entre os deuses do céu e Stelios. Essa decisão não acabou bem para Pitran e Arcon. 12 feitos heróicos garantirão a ele a posição de um senhor divino, o que significa que Arcon poderá participar do julgamento do céu e progredir. Existem outras maneiras de se tornar um senhor divino. Se um semideus é especial ou muito divertido, mas não há oportunidade para mais façanhas, o Conselho dos Deuses pode votar para tornar o semideus um senhor divino. O voto da maioria dos deuses ou uma decisão do Supremo Celestial também pode conceder essa posição a qualquer semideu. É realmente divertido ver um semideus desafiar um dos deuses mais antigos do panteão. Então os deuses estavam torcendo por Pitran. Stelios escolheu matar Pitran porque ele é favorecido pelos deuses e provavelmente conseguirá a posição. Isso custou a Arcon sua oportunidade e o atrasou. Então Arcon ficou com raiva e começou uma guerra divina. Segundo ele, porém, é tudo culpa de Stelios e, mesmo até seu último suspiro, ele nunca admitirá que estava perdendo aquela guerra. Se eles tivessem permissão para lutar, Arcon teria sido capaz de derrotar Stelios por causa da fraqueza do Deus Sol, mas o Supremo Celestial não permitiu. Isso deixou as guerras divinas no plano mortal. Infelizmente, a Igreja do Sol tinha mais recursos e melhores estigmas do que a Igreja da Tempestade. Mesmo a guerra divina no reino mortal não aumentou porque o Supremo Celestial não permitiu. Não houve pilhagem e queima de crentes inocentes. Apenas uma batalha entre tropas em um campo de batalha. Se não fosse pela ajuda que Arcon obteve de outros deuses que não queriam que ele perdesse facilmente e cortassem sua fonte de entretenimento, sua perda teria sido pior do que perder mais de 70% de suas tropas totais e mão de obra no reino mortal. As coisas finalmente se acalmaram com o tempo e então Arcon teve gêmeos. Parecia que as coisas estavam indo bem para ele. Ele agora tem 2 chances de adquirir um Lorde Divino. Foi a prova de que brincar é um passatempo produtivo. Você se diverte e produz a próxima geração ao mesmo tempo. É um passatempo muito eficiente. Isso foi até Stelios ter seu próprio semideus alguns anos depois. Arcon se comportou como um deus teimoso e mesquinho se comportaria. Ele tentou sabotar a celebração da segunda estrela de Helios. Ele esperava matar Helios, embora isso tenha pouco impacto em Stelios, já que o deus do sol não pode mudar para o caminho da perfeição com aquela fraqueza gritante dele. As coisas não correram bem para Arcon. Ele foi enganado e teve uma de suas oportunidades tiradas dele. O problema de ser teimoso é que é difícil aprender com seus erros e ainda mais mudar de atitude. Arcon não aprendeu nada quando insultou o deus do sol, e senta o fato de que Stelios é muito velho e orgulhoso. Ele não aprendeu nada quando não perdeu aquela guerra divina, além do fato de que Stelios pode ser bom em fazer estigmas. Mas algo muito importante finalmente conseguiu atravessar o vento forte que formava sua cabeça. Ele aprendeu algo enquanto observava Tik morrer. Era que ele não deveria perder Tanya. É por causa dessa lição que ele não gritou de excitação quando Tanya tentou atacar Helios. Em qualquer outro momento, ele a teria encorajado a desrespeitar as regras do jogo limpo durante esta busca heroica e espancar Helios até a morte. Caramba, ele foi o maior apoiador da decisão de Pitran de desafiar o deus mais antigo do panteão. Então, em vez de animá-la, ele suspirou e disse: apenas deixe-o em paz. Não vai adiantar nada. Dosa lhe dizer a alguém para não tomar uma decisão estúpida e precipitada. Mas as circunstâncias o transformaram em alguém razoável que segue regras, em vez do patife de espírito livre e sem restrições que deveria ser. É uma vergonha. Claro, Tanya não podia ouvi-lo porque os deuses foram proibidos de se comunicar com os semideuses ou oferecer qualquer tipo de ajuda. Então ele só pode assistir, reclamar e se sentir imensamente grato aos padres que asseguraram: eu vou recompensá-los se eles sobreviverem à missão heroica. Ele prometeu. Ele pode esquecer de recompensá-los mais tarde ou pode se lembrar por causa de seu humor volátil. O que vier virá.
É assim que ele rola, sempre no momento, fazendo o que o deixa feliz e buscando mais diversão. No momento, assistir à missão heróica é divertido e muito importante, então ele se contenta em assistir. Nada mal para um semideus do sol. É principalmente obra daquele pomposo Stelios. Mas não é tão ruim assim. Ele disse enquanto observava Elius colocar aquele bispo em seu lugar. Ele ficou realmente impressionado com Elius, mas seria contra sua natureza dizer isso, mesmo quando ele está sozinho, sem ninguém para ouvi-lo dizer isso. Ele prefere atribuir à força que Elius mostrou as habilidades de criação de runas de Stelios, então ele não complementará Elius por isso. Ele também não vai elogiar Stelios em voz alta porque um deus tem maneiras de descobrir isso. Por exemplo, não há segredos para aquele deus do destino idiota e ele está sempre usando isso para chantagear ou envergonhar as pessoas. Ele começou a cantar, Mateá. Mateá. Elius tinha o padre pelo pescoço como uma galinha indefesa e ele quer mais do que qualquer outra coisa assistir Elius quebrar o pescoço daquela galinha indefesa. Que covarde. Ele disse quando Elius não. Cortar um braço não é suficientemente selvagem ou quase divertido. Então, ele xingou Elius. Ele observou a equipe de ataque se desdobrar. Ele não admitia, mas se sentia ansioso. A ansiedade atingiu o pico quando a horda de formigas se voltou contra a equipe de ataque. Parem de entrar em pânico, seus idiotas. Ele gritou para a tela quando os bispos começaram a entrar em pânico. Ele gritou com os arcebispos. Ouça o Deus Anão do Sol. Ele riu quando ouviu o que Elius disse sobre entrar em pânico depois de usar o aniquilador. Parece razoável para um amante do Sol. Eles geralmente são irracionais e estúpidos. O argumento de Elius para mirar nos guardas reais era razoável, mas ele também não admite isso. Ele quer que Tanya esteja segura e um ataque perto dela pode arriscar sua vida, então é uma boa decisão mirar nos guardas reais. E sinto que Elius está errado e Arcon discorda do plano de atingir os guardas reais. Não dê ouvidos ao Deus Anão do Sol. Ele está errado. Não há ninguém lá. Por que você daria ouvidos a alguém da linhagem daquele velho galeirão? Eles são todos malucos da cabeça. Ele se animou com suas reclamações. Seu corpo de Aja aumentou de tamanho e os relâmpagos ao seu redor aumentaram em número. Elius fazia muito sentido, mas Arcon pode ver em sua tela que os guardas reais retornaram ao formigueiro imediatamente após a decisão de mirar neles. Capítulo 340 Equipe de ataque contra guardas reais. Arcon não achou nada suspeito. A única coisa em sua mente agora é que eles estarão desperdiçando sua única chance de usar o aniquilador. Não ajudaria a equipe de ataque, o que significa que Tanya pode morrer. É por isso que ele está reclamando momentos depois de elogiar o Deus Sol Anão. Por mais que reclamasse, ninguém o ouvia. O aniquilador foi demitido e foi para o lixo. A horda de formigas estava desorientada, mas o dano causado a eles foi mínimo. Os guardas reais não estavam onde deveriam e a maior parte da horda de formigas estava na linha de frente ou se concentrando no time de ataque. Ele estava prestes a pedir outra intervenção divina para salvar a equipe de ataque quando parou. A intervenção divina teria passado já que ele não é o único deus ansioso com um semideus na equipe de ataque. Os outros 7 deuses certamente concordarão em usar outro aniquilador e o Supremo Celestial pode permitir, já que o primeiro foi um desperdício. Mas não precisou porque as formigas pararam de incomodar o time de ataque e voltaram a focar na linha de frente. O que está acontecendo? Ele perguntou baixinho. Foi quando Arcon começou a suspeitar das formigas. Os outros deuses suspiraram aliviados e pensaram que o golpe não era inútil afinal, fazia com que as formigas levassem a linha de frente a sério. Mas Arcon apenas sentiu suspeitas. Ele não sabe o que é de errado com as formigas, mas o comportamento delas é estranho. Primeiro, a horda de formigas atacou a equipe de ataque. Em seguida, os guardas reais recuaram para a segurança do formigueiro momentos após a decisão de atacá-los. A horda de formigas deixou a equipe de ataque sozinha. Só um pouco mais de pressão e as formigas conseguirão pegar o time de ataque. Mas eles recuaram. Se eles não tivessem recuado, mais aniquiladores teriam sido usados. Ele estava tentando juntar as peças do quebra-cabeça quando se distraiu com a luta de Elius com a guarda real. Garoto estúpido. Todo musculoso e sem cérebro. Ele nos fez desperdiçar aquele aniquilador. Ele resmungou com desagrado. Ele não ficou impressionado. Elius está apenas exibindo as runas de Stelios em sua opinião. Não importa o quão chique ou legal seja a luta, ele não vai complementá-la. Em vez disso, ele daria um jeito de desacreditar o menino. Não importa que o desperdício do aniquilador não possa ser culpa de Elius. A decisão do menino foi impecável. Ele não tem a visão divina dos deuses. Como ele poderia saber que os guardas reais se retirariam para a proteção do formigueiro? Também não importava que Elius estivesse fazendo coisas que outros semideuses do Deus Sol não poderiam fazer como entidades de mana. Semideuses do Deus Sol não podem disparar luz de seus olhos e não podem criar armas de luz e calor.
Eles não podem nem piscar tão rapidamente assim até que se tornem transcendentes. Mas como Elius é um semideus do Deus Sol e Arcon pode sentir um estigmata em seu corpo feito com a energia divina do Deus Sol, basta Arcon acreditar que tudo é obra de Stelios e qualquer coisa relacionada a Stelios deve ser odiado. O que ele está fazendo? Por que ele não pegou aquela entrada? Ele perguntou confuso. Há uma entrada perfeitamente boa lá, mas Elius não a usou. Ele não se preocupou com esse detalhe inútil por muito tempo porque a equipe de ataque chegou naquela entrada. Eles encontraram 3 guardas reais e começaram a lutar. Não era suspeito, e nem importava que a equipe de ataque tivesse uma passagem fácil para o formigueiro após o uso do aniquilador. O que é para suspeitar? É provavelmente porque as formigas escolheram se concentrar nas linhas de frente depois de ficarem assustadas com o uso do aniquilador. Apresse-se. Apresse-se. Ele disse ansioso. É óbvio para ele que os guardas reais são reforços. Se a equipe de ataque não os eliminar rápido o suficiente e entrar no formigueiro, eles correm o risco de serem atacados por mais reforços da guarda real ou pela horda de formigas atrás deles. Eles podem ser pensados em ambas as extremidades. A equipe de ataque também sabia disso e não mediu esforços. Eles não precisam de seu encorajamento para fazer o máximo para preservar suas vidas. Todos eles deram o seu melhor, mas Arcon só tem olhos para Tanya. Essa é a minha garota. Ele rugiu de excitação enquanto observava Tanya. Os ventos do reino divino ganharam velocidade por causa de sua excitação. Tanya é a melhor guerreira na opinião de Arcon. Ela é obstinada e realmente forte. Ela avançou em direção a um guarda real com destemor. Seus companheiros de equipe a avisaram para esperar que eles avançassem juntos, mas ela não deu ouvidos. Ela parecia determinada a lutar, mesmo que tivesse que fazer isso sozinha. Seu sangue está fervendo, suas emoções aumentando e sua energia está aumentando. Ela está com raiva e decidiu descontar na guarda real. Seus martelos gêmeos ficaram maiores conforme ela usava mais poder divino de seu núcleo. Ela atingiu o guarda real na cabeça, mas sua carapaça o protegeu. Então ela fez isso de novo e de novo. Seu martelo colidiu com mandíbulas e chifres enquanto a guarda real se protegia. A formiga Golias pode ser enorme, mas não é desajeitada. Ele manejava seu corpo habilmente e rechaçava as tentativas dela de espancá-lo. Mas ela é implacável. Ela não pretende aceitar a resistência. Isso só a irritou. Ela é natural nisso. Arcon sentiu vontade de derramar uma lágrima enquanto observava sua performance. Os semideuses não podem usar seu núcleo até que se tornem transcendentes. Mas eles podem utilizar a energia divina dentro dele para aumentar os estigmas com uma afinidade com seu poder divino. Eles têm que se harmonizar com seu núcleo para alcançá-lo. É uma coisa muito difícil de fazer por causa do impedimento causado por seus fragmentos de lei. Mas Tanya também conseguiu isso em uma idade jovem. Isso significava que ela poderia romper a transcendência se quisesse. O ar ao redor de Tanya está carregado. Seus 2 martelos estão carregados e ela também, pois a energia de seu núcleo fluiu através dela. Seu cabelo alisado e está fluindo descontroladamente. Você pode ver em seus olhos que estão faiscando com eletricidade que ela está fora de assassinato. Eu não vou perder para ele. Ela gritou enquanto golpeava a formiga Golias de novo e de novo. Todos eles viram Elius voar acima deles. A carapaça do guarda real morto que encontraram aqui significa que ele matou um por conta própria. O fato de ele não estar lá agora significa que ele matou a guarda real rapidamente e já pode estar dentro do formigueiro. Sua velocidade rápida significa que ele pode chegar à rainha primeiro nesse ritmo. Ela não podia permitir isso. Ela deve pegar a rainha primeiro e depois matar Elius. Ela não se importa com a política de jogo limpo que foi estabelecida para esta busca heróica. As coisas ficarão bem se ela matar Elius, desde que não custe a diversão dos deuses. Seu pai terá que pagar algumas multas, mas valerá a pena esmagar aquele garoto propaganda brilhante. Seu ataque implacável estava funcionando, um pouco. Mas só isso. É o esforço combinado de Tanya, sua equipe e 2 outras equipes de semideuses que são responsáveis por repelir a única guarda real contra a qual estão lutando. Sozinha, uma única equipe será pressionada para sobreviver a uma única guarda real. Ela não pode levar o crédito pela guarda real dando terreno para o avanço da equipe de ataque. A carapaça dos guardas reais é muito grossa. Armas perfurantes, cortantes ou cortantes são inúteis contra ela. Apenas armas contundentes ou contundentes poderiam causar qualquer tipo de dano aos órgãos internos sob a carapaça de diamante. Feitiços divinos lavam a carapaça reflexiva, causando dano insignificante. Os sacerdotes percorreram seu repertório de feitiços e foram recompensados com um sucesso mínimo. Não é que as formigas não sejam suscetíveis à magia, é apenas que a produção dos sacerdotes não é suficiente para sobrepujar a defesa dos guardas reais. Seus feitiços de fogo não são quentes o suficiente. Seus feitiços de água e vento são muito fracos para mover as formigas gigantes ou cortar sua carapaça. Seus feitiços de terra não são pesados o suficiente.
Seus feitiços de gelo são muito finos e fracos para congelá-los. Os guardas reais obtiveram muito mais do que tamanho e força dos gigantes. Eles também têm alta resistência a feitiços. Não é baseado em fragmentos de lei e domínios antimagia como o dos gigantes. Sua defesa é inteiramente baseada em sua carapaça de diamante multiuso. Os membros relativamente finos das formigas não são tão vulneráveis quanto Elius os fez parecer. Na verdade, não se deve chegar perto dos apêndices porque os guardas reais podem usá-los efetivamente como lanças. A forma fina e afiada de suas pernas os torna lâminas muito eficazes que podem cortar facilmente a pele gigante. Os semideuses devem ter cuidado com os membros para que não se machuquem. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.